Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta com o nosso especial sobre liderança. Ai, adoro estudar sobre isso, Pri. É gostoso. A gente começa a ter um outro olhar, né? É desafiador. De novo, eu lidero indiretamente várias pessoas, incluindo os nossos clientes, né? Mas eu não sei se eu desejaria ter um papel de liderança direta sobre uma equipe, né? Eu cheguei a gerenciar equipes com mais de 20 pessoas e hoje eu acho que não tô mais nessa pegada. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. É sobre isso. A gente entender que cada fase da nossa vida, a gente está preparado para uma coisa. Você já passou por isso. Isso não me impede, né, de continuar prestando as minhas contribuições, né? E que são extremamente importantes, tenho certeza. Pri, lá nos episódios passados eu citei, né, inteligência emocional. Você também falou das soft skills da inteligência emocional. E tem um outro ponto também que até a gente aqui da Aquarela fala muito, que é o autoconhecimento. Então, eu queria saber qual é a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional na preparação desse processo. Olha, eu vejo o autoconhecimento como uma parte indispensável para o alcance da inteligência emocional, né? Eu lembro com muito carinho sempre, né, que quando a gente recebeu aqui uma convidada, a Marina Consalvo, que ela falou assim, você seria capaz de amar alguém que você não conhece? Então, como é que pode você não conhecer a você mesmo, né? Não saber suas preferências, seus valores, suas competências, suas características. É inconcebível um negócio desse, né? Então, quanto melhor eu me conheço, mais facilmente eu vou reconhecer quais são os meus lugares, quais são os meus papéis, quais são os meus desejos, o que eu quero para minha carreira. De novo, a gente não precisa, né? Não é só o líder que é bem-sucedido, não é só uma pessoa que subiu os degraus aí da hierarquia que é bem-sucedida. Eu posso ser extremamente bem-sucedido, referência, autoridade ali na minha contribuição individual, né? Então, eu acho que quanto melhor eu me conheço, mais eu consigo também desenvolver a minha inteligência emocional, né? Eu consigo processar as minhas emoções, identificar os gatilhos e a origem delas, né? Quando eu tenho emoções muito desafiadoras, né? Quando eu tenho meus acessos de raiva, meus destemperos, se eu conseguir identificar o gatilho, se eu conseguir identificar o tipo de situação, o tipo de comportamento do outro, do ambiente que produziu, né, que disparou essa minha relação, cara, eu já evoluo anos-luz, né, na minha jornada. Então, a recomendação que eu dou é não deixe de investir no seu autoconhecimento, né? Autoconhecimento, desenvolvimento, né, pessoal, tudo isso vai impactar positivamente. E, de novo, a gente falou disso no primeiro episódio, né? Não dá para ser líder sem saber administrar as minhas emoções e sem saber reconhecer as emoções dos outros, identificar o meu papel, né? A minha contribuição para que aquelas emoções ali aconteçam. Não tem como eu separar isso. Não tem como eu não ter sensibilidade para aquilo que afeta o comportamento e o dia a dia das pessoas, porque no final, todo o resultado da minha área, todo o resultado da minha equipe vai ser impactado pela gestão das emoções dessa equipe. E eu tenho que encorajar isso no meu time, né? A inteligência emocional, ela não é um ativo que é valioso só para o líder.
ela é valiosa para todos todo os mundo. níveis, para todas as pessoas, né? Eu não tenho que ter essa ideia de que esse conhecimento, esse domínio é um poder exclusivo do líder. Não! Quanto mais gente emocionalmente inteligente a gente tiver no mundo, mais chances a gente tem de ser feliz, de ser bem-sucedido, de ter felicidade, de Com ter certeza. sucesso na vida, né? Com certeza. Bacana. Hoje, o cenário que as organizações apresentam, existem aí em torno de 4 a 5 gerações coexistindo juntas, né, Pri? É uma galera. É uma galera. É uma galera nervosa. E que às vezes são às vezes não, são muito diferentes, né? As gerações aí, elas coexistem, mas elas são muito diferentes umas das outras. E como que a gente treina um novo líder para ele gerenciar essas gerações diferentes aí? Eu acho que a coisa mais fundamental e importante é entender que toda generalização é burra. Uhum. Eu não posso achar, né, que todo baby boomer, né, eu sou baby boomer, nasci em 1980. A gente não pode achar que todo baby boomer é resistente à inovação. Ai, não vou adotar esse negócio. Tudo bem, a gente pode dar um pouquinho mais de trabalho. Eu me conheço, eu sei, né, que o tempo que eu demoro para testar, experimentar algumas coisas, né, e vivi muito isso nesses últimos 2 anos com a IA. Mas você não pode generalizar, você não pode achar também que todo Gen Z, né, é impaciente, quer ser promovido, quer virar presidente da empresa em 6 meses. Toda generalização é extremamente burra, tá? Então, primeira coisa, vamos preparar o líder para quebrar esses estereótipos. Ai, porque essa galera do mimimi não quer trabalhar. Ai, porque, nossa, no meu tempo as pessoas trabalhavam, agora é só mimimi. Quebra esses discursos, vai entender cada elemento da sua pessoa, da sua equipe, né? De forma individual mesmo. À medida em que isso for possível, sei lá, eu gerencio diretamente 5 pessoas. Cara, você precisa conhecer essas 5 pessoas, né? Você precisa conhecer a essência delas, você precisa encorajar também o autoconhecimento delas, né? Ser líder é entender que cada geração possui, sim, interesses diferentes, apreciação por formatos de trabalho, às vezes diferentes, né? E motivações diferentes. Eu conquisto o melhor de uma pessoa se eu compreendo a motivação dessa pessoa, se eu entrego para ela o reconhecimento num formato que ela entende, se eu dou feedback para ela num formato que ela entende. Então, o líder, ele tem que ser meio poliglota, ele tem que falar os idiomas de todas essas gerações, né? Toda a galera. Ele tem que saber conversar com as características de cada uma delas e não ter esse olhar fechado de que não, essa geração é assim, essa é assado. A gente está falando de pessoas, não de tendências comportamentais coletivas. Eu tenho que entender o indivíduo, aquele elemento que está trabalhando junto comigo, né? Então, não é só gerenciar gerações, é gerenciar seres humanos, cada um na sua individualidade, cada um com seus desafios, cada um com as suas motivações, com um brilho nos olhos diferentes para coisas diferentes. Isso é muito importante e muito legal trazer, Pri, porque muito se acontece nas organizações de repente, o líder ser mais novo do que os liderados. E aí, o liderado acha que o líder não é capaz, ele não tem bagagem. Sim, esse garoto querendo mandar em mim. Exato, quando eu já estava trabalhando, ele estava nascendo. Ou quando o líder é mais velho, e aí eles acham que tem uma visão mais ultrapassada, uma visão mais engessada. E nem sempre é esse caminho. Não, isso é muito do que a gente chama de viés inconsciente, né? Que é aquela realidade, aquela verdade que a gente compra como se fosse absoluta, né? E que vai guiando as nossas escolhas, vai guiando as nossas decisões. Então, a gente precisa, né, ao pensar numa formação para líderes ou a participar de um programa de liderança, de higienizar aqui o nosso pensamento desses vieses todos, né? Então, fica a dica, pessoal. Peguem para vocês.
Pri, vamos dar uma pausinha? Sim. Pra gente voltar no próximo episódio, que vai ser o nosso último episódio sobre liderança. Mas já. Nossa, é tão gostoso, né? Quando a gente faz esse bate-papo, passa tão rapidinho. Adoro. Eu acho que a gente aproveita todas as oportunidades que a gente tem de se infiltrar aqui no Entremanas, né? Se é que essa é a expressão correta, se infiltrar, mas para trazer desafios que são nossos mesmo, como consultoria, né? Como pessoas que estão aí dentro de organizações diferentes, em momentos diferentes, em formatos diferentes. Então, é sempre bom a gente ter essa oportunidade, né? De refletir junto com vocês sobre isso. Com certeza. Então, quarta-feira, voltamos com o nosso último episódio sobre liderança. Nos vemos lá.